Vamos começar a falar agora sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Nós temos dados aqui já que saíram hoje da Organização Mundial de Saúde, dando conta de que os números de casos de câncer no nosso país só aumentam. Nós vamos ultrapassar os 300 mil neste ano. Então é assim. Por que isso está acontecendo? E por que alguns cânceres que eram mais raros, agora parece que se tornaram também mais comuns? Nós vamos começar falando do câncer ocular. Por quê? Porque é um número menor de pessoas que são acometidas por ele, de 5 a 7% da população, só que ele tem reflexos de metástase, por exemplo, no fígado, onde se torna até mais comum esse tipo de câncer. O Dr. Cameron está aqui de novo para conversar conosco, ele sempre está aqui para nos ajudar. E hoje é um dia muito importante, né, doutor? Porque a gente sabe dos avanços da medicina, mas também sabe que existem possibilidades de, não vamos dizer prevenir, mas de tentar ao máximo ter uma vida mais regrada, também no que diz respeito aos olhos, para evitar esse tipo de tumor, né, doutor? Obrigada, viu, doutor, por estar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acho que é importante esse diagnóstico precoce, não só na parte de câncer de mama, também na parte ocular, porque a gente consegue ter um tratamento com um prognóstico melhor, a gente descobrindo ele mais precocemente. Então é importante aquele exame de rotina que, em muitos casos, você tem a visão boa no início, a visão 100%, que a gente diz 20/20, mas já existe um indício, já existe aquele tumor ocupando uma área da retina que não pega o centro da visão ou qualquer outra área que você não perceba. Então, o cuidado de um diagnóstico e uma consulta de rotina é muito importante. Doutor, por que as pessoas têm câncer nos olhos? Porque quando nós falamos em olho, o que a gente tem o leigo tem essa impressão de que nós temos essa bola do olho e é só isso. Então, você tem um tumor, você imagina o quê? Que você tem que tirar essa parte do olho? Como que isso acontece? O que acontece? A gente pode dizer que existe câncer ocular até mesmo quando em crianças, que seria o mais comum em crianças, é o retinoblastoma. O que é isso? Em crianças de 1 a 7 anos é a época que esse tumor é mais comum. Pode ser ligado à genética. Do nada, doutor? É ligado à genética, à hereditariedade. Então, uma mutação pode acontecer e esse tumor acontece, o retinoblastoma costuma ser na parte do fundo do olho, na retina. Aonde aqui, doutor, para a gente já mostrar? A gente tem que até abrir o olho para poder avaliar melhor. Seria a parte aqui de trás, não tem problema, não tem problema. Tá. Aqui atrás seria a retina, certo? Não existe uma mudança nas nervuras do olho depois que a gente fica adulto, né, doutor? É igual? É assim, existe uma evolução, tanto é que no prematuro, a parte periférica, existe uma isquemia, esse prematuro deve ser acompanhado. Então, existe uma evolução da retina depois do nascimento. Mas esse retinoblastoma é mais comum em crianças, e como que é mais comum de detectá-lo? Os adultos, em uma festa, tiram uma foto com flash e existe uma diferença de reflexo de olho para o outro. Um reflexo fica mais normal, que é aquele avermelhado, e o outro fica a leucocoria, um reflexo mais esbranquiçado. Se existe essa assimetria, não quer dizer que seja esse problema. Existem Mas pode ser algum problema. Eu acho que se tem, é importante fazer a avaliação. Doutor, aqui onde é que ele fica, que você falou? Aqui atrás. Toda essa parte aqui seria a retina, essa parte vascularizada, que é a parte de trás do olho, que a gente olhando assim não vai perceber. Ver. A gente precisa ter o acesso com uma lâmpada de fenda, um aparelho que seria o oftalmoscópio indireto, fazer uma avaliação com uma lente para avaliar o fundo do olho. E ele pode ser assintomático, então? Não estou sentindo absolutamente nada. Principalmente quando ele é pequeno, quando ele começa a aumentar, pode existir um estrabismo, aquele desvio do olho, esse reflexo, mas no início pode não acontecer nada. Agora, quando você fala do reflexo, é o quê? Eu tiro uma foto, certo. Daí os meus olhos ficam com uma coloração diferente. Sim. Na hora que eu olho a foto. Sim. E vou ver que o olho está diferente, sim, uma cor da outra, mais ou menos isso? Com flash, e um olho está com reflexo avermelhado, que seria o mais normal, que seria o reflexo vermelho, e o outro mais esbranquiçado. Então, sentiu que aconteceu isso no seu filho, não quer dizer que seja esse problema. Existem vários outros diagnósticos diferenciais, e até mesmo pela curvatura e tudo pode acontecer, isso é fisiológico normal da criança. Mas eu acho importante averiguar, fazer a investigação. Agora, por exemplo, a criança enxerga um pouco menos quando tem esse problema. Um problema de visão, ele pode significar um tumor, doutor? Pode significar, mas na maioria dos casos a criança nessa idade ainda não consegue informar a visão. Então a gente consegue apenas com uma avaliação de rotina, ou então se perceber um desses sinais, é importante a avaliação até mesmo sem a criança falar nada sobre a visão, porque o outro olho está enxergando, então ele acaba compensando. Põe na tela para mim, por favor, as imagens que o doutor separou para a gente, para você já entendendo um pouco mais dentro daquilo que o doutor já vai nos explicando através das fotos. O que a gente tem aí, doutor? Isso seria um sinal de um paciente com leucemia,
tá? Que no fundo do olho, essa é a retina, essa parte de trás do fundo do olho. Você vê que uma bola central mais amarelada seria o nervo óptico. Dali existem os vasos e todas aquelas hemorragias na retina é um sinal, não quer dizer que seja patognomônico só da leucemia, mas isso é um paciente com leucemia sistêmica que a gente consegue detectar uma alteração. E como se atingisse o olho também, doutor? Sim. Agora, a alteração é só a bola mais clara. Essa parte avermelhada, esses pingos maiores avermelhados, é normal? Não, é alteração, na verdade, a bola mais clara, o amarelado, é o nervo óptico, normal, do paciente. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. Certo. As manchas, essas hemorragias, são sinais de que esse paciente possa ter alguma alteração sistêmica que a gente deve investigar. Esse paciente, a gente pode dizer que tem uma leucemia sistêmica que afetou a retina no fundo do olho. Doutor, voltando aqui para o olho que você trouxe, o que é essa parte, a bolinha que você falou ali que é normal, tá onde? No mesmo local, que seria a retina, só que essa bolinha seria esse amarelado. É na parte aqui de trás, sim. Então. E isso daqui é o nervo óptico, ele vai levar a informação do olho para o cérebro. É como se fosse uma câmera fotográfica. Então você daí, foto, essa parte aqui é a parte que vamos dizer assim, é o nervo óptico. É o amarelinho. O que nós vimos aqui parece umas raizinhas lá na... Isso vai levar a informação do olho para o cérebro. Tá. Certo? E daí, dessas ramificações é que fica todas aquelas manchas nessa retina, vermelhas. Que é onde tem a vascularização, tem os vasos e aí acontecem essas hemorragias, que seriam um dos sinais na leucemia, até o diabético mesmo, que não tem nada a ver com câncer, mas também tem alterações vasculares que é encontrado na retina. Vamos ver mais fotos então com o doutor, para você já entendendo melhor também. Nós estamos falando sobre câncer ocular. Pode colocar na tela para mim. E Esse aí, doutor? É um tipo de alteração também na retina, você vê que é uma alteração diferente, mas é um paciente com linfoma, também sistêmico, que pode ter alterações mais alteradas na retina. Você pode ver que a gente chama de pele de leopardo, uma alteração amarelada e que pode ser um indício de que o paciente possa ter linfoma. Então, às vezes o paciente não detecta nada no exame de rotina, vem fazer o fundo do olho, mapeamento, você encontra alteração e em muitos casos consegue dar o diagnóstico sistêmico pela realização do fundo do olho. Mas daí, doutora, a pessoa não tem, pode ir virando as fotos, a pessoa não tem o câncer no olho, sistêmico. Como se irradiasse para o olho. É como se estivesse afetando a parte, esse é o melanoma de coroide. O que seria isso? A coroide é a vascularização da retina, tá? E essa coroide, existe um melanoma de pele. E tem uma parte clara e outra parte vermelha, o que é? E uma bolinha amarela, doutor, a bolinha amarela é o nervo óptico, certo. A parte avermelhada é a retina fisiológica, tá normal, e aquela parte amarronzada, tudo aquilo ali é um melanoma. Que é um tumor. É o câncer intraocular, o tumor mais comum entre os adultos. Mas melanoma não é aquele da pele, doutor? Tem o melanoma de pele, mas existe o melanoma de coroide. O que acontece na nossa visão, doutor, quando tem algo como isso? Em muitos casos, vocês veem que a parte central, que tem o nervo óptico, e tem a parte como se fosse uma cerejinha. Sei. Aquela parte central não está acometida. Então, em muitos desses Que é aquela casos, bolinha ali que está mesmo nessa foto mostra. Tá. Em muitos casos, o paciente não sente nada, porque não afetou a parte central da visão. E vai crescendo normalmente como cresce qualquer outro tumor. Por isso é perigoso. Às vezes você detecta essa lesão num exame de rotina. E você consegue salvar a visão do paciente, até salvar a vida do paciente, realizando um tratamento precoce com radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, que seria uma placa que você coloca. Em muitos casos é feito cirurgia. Agora, doutor, quando você fala dos riscos, a pessoa fica cega. Sim. Ou pode matar como qualquer outro câncer? Fica cego e também pode acontecer metástase. Como existe a metástase do corpo para o olho, como câncer de mama, câncer de pulmão, de próstata, que são os principais causadores de metástase para o olho. A gente até tem uma imagem de uma metástase de um câncer de mama para o olho também pode causar uma metástase para o corpo. Então, esse diagnóstico precoce é muito importante, não só para salvar a visão, mas como para salvar a vida do paciente. Doutor, me deu uma gastura essa foto? Esse é um sinal de retinoblastoma. Você vê que tem uma diferença de reflexo de um olho direito seria o normal e o olho esquerdo na pupila. A linha dos olhos, a pupila. Mas aí é só criança, doutor? Na maioria dos casos, esse é o retinoblastoma. A criança é o mais comum de aparecer entre 1 e 7 anos de idade. Por isso, essa diferença de reflexo. Então, sentiu isso não quer dizer que tenha. Você percebeu? É importante fazer a avaliação para investigar. Deixa eu ver mais uma foto. Pode colocar a foto no ar. Isso, obrigada. Esse seria o retinoblastoma. É o retinoblastoma na retina. Antes a gente viu o reflexo, que é o que a gente vê. E esse sim seria o retinoblastoma já grande, já bem afetando a área central da visão. Então,
a gente olha esse tumor, então é importante o tratamento para tentar preservar, em muitos casos, o olho, fazendo a radioterapia. Em muitos casos não é possível preservar o olho, às vezes é necessária a enucleação, que seria a retirada do globo ocular, para poder segurar e conseguir salvar esse paciente. Doutor, a pessoa que precisa retirar os olhos nesse caso, ela vai poder fazer um transplante? Na verdade, a enucleação, né, você tira e tenta manter a estética. Você faz a prótese. Como se fosse um vidro? Sim, sim. Não é um transplante, não vai voltar a enxergar mais. Não, a enucleação você tira o globo ocular, onde tem a função, faz a prótese, mas em muitos casos, quando o retinoblastoma não é muito grande, você tenta alguns tratamentos antes da enucleação, dependendo do tamanho dele. E doutor, é quimioterapia o tratamento? Como existe é feita uma quimioterapia no olho? Então, na verdade, você faz a quimio e você faz a rádio localizada, dependendo muito do tamanho do tumor. Aí você precisa diminuir o tamanho para fazer direto aquela ablação no tumor. Então depende muito do tamanho, da localização, depende de vários fatores para você indicar o tratamento mais correto. Doutor, então a orientação é a seguinte: eu não preciso sentir nada, eu tenho que ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, se eu não tiver nenhum caso na família? Sem dúvida nenhuma, porque em muitos casos você, eu não tenho grau, não vou passar no oftalmologista. Vários pacientes podem não ter grau, não vai ter nenhuma associação com grau. Você pode ter um melanoma, algum problema no fundo do olho, que se você não fizer o fundo do olho, você não vai detectar. Então, por isso é importante a avaliação, a rotina e a rotina de exame completo. Sem o exame completo, você não consegue avaliar. Por isso, o perigo de você passar em qualquer lugar, fazer só o óculos e ir embora. Você não vai detectar então isso que eu ia te perguntar agora para encerrar. Então, só aquele exame de colocar aquele líquido para dilatar e colocar a cabeça ali para ver se está enxergando ou não é o suficiente. Às vezes você vai só ver o grau, mas a pessoa pode não ter grau nenhum. Você tem um glaucoma que é silencioso, não avalia a pressão do olho. Você tem um tumor ocular, um diabetes, qualquer problema no fundo do olho que sem dilatar e olhar com os aparelhos adequados, você não consegue diagnosticar. Tenho que pedir, né, doutor? Então, sim. É importante, na verdade, é importante o médico fazer essa avaliação. Mas se você percebe que não faz, você peça. Até tive um caso esses dias, uma pessoa conhecida minha estava com um problema seríssimo e o médico não queria que fizesse ressonância de jeito nenhum, porque o convênio não queria cobrir. Entendi. E daí teve que pedir porque um outro médico já tinha falado, e daí teve que pedir mesmo: doutor, eu preciso fazer, e teimou, não, eu vou pagar. Entendi. Entendeu? Então tem alguns casos que infelizmente é assim, né, doutor? Às vezes você precisa abrir mão, você precisa... aquilo é a prioridade, então você precisa fazer. A saúde é prioridade, né, doutor? Porque sem ela não tem jeito de fazer mais nada. Fazer mais nada. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez, viu? Olha, você tem todas as informações sobre o doutor também no Instagram, você tem também lá no CRM, no Conselho Regional de Medicina, porque você pode ter essa oportunidade também de conversar melhor com ele. O doutor não costuma ceder o Instagram, mas pelo nome dele você já consegue localizar para que você tenha alguma dúvida sanada, se você tiver. Mas o mais importante, doutor, ensina para a gente hoje é justamente a necessidade da prevenção, porque quando você se previne, prevenir o que é? Não é você ficar, nós sempre falamos isso, não é você buscar doença, mas é você fazer os exames de rotina, porque daí se tiver alguma coisa, você já vai tratando e isso vai se resolvendo com maior facilidade, porque você descobre já quando está começando, né, doutor? Obrigada, com certeza, doutor? Nada, eu que agradeço. Olha,